Hoje vamos falar do tema espiritualidade para as crianças, como orientar os filhos espiritualmente. Estamos com a doutora Simone Magaldi, ela é pedagoga, filósofa, psicoterapeuta, especializada em psicologia junguiana, mestre e doutora em ciências da religião pela PUC de São Paulo, também professora de pós-graduação da FACES, fundadora do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa e autora do livro Ordem e Caos. Você viu que a gente sempre procura os melhores profissionais para responder às suas dúvidas. Obrigada, doutora Simone. Prazer é meu. O título, basicamente, que a gente vamos fazer deste módulo é sobre a espiritualidade, qual a orientação que as mães têm que dar em termos de religião, de espiritualidade, para as crianças. Há necessidade disso, existem diferenças, é um tema muito vasto, né? E, portanto, nós temos aqui bastante tempo para falar sobre isso. Há diferença da espiritualidade, religião? Muita diferença. Primeiro, é muito importante. Eu sempre digo que é melhor religião de mais do que religião de menos ou nenhuma informação sobre religião. Então, a diferença fundamental é: religião são as instituições fundamentais que tem por aí, tá? A igreja, os dogmas, os rituais. A religiosidade é a cultura religiosa de um povo. E a espiritualidade é a vivência interior do indivíduo. Então, a básica diferença está aí. O que nós devemos dar para a criança são as informações religiosas, as experiências religiosas, a cultura religiosa. A informação de que existem modos, primeiro, para ela respeitar as diferenças, que como nós vemos no mundo que tem por aí hoje, isso é fundamental e extremamente importante. Como você citou, você falou assim, é melhor religião demais. Quer dizer, a mãe, o pai, a família, apresentar as religiões, mesmo que a família siga uma só religião, apresentar as outras para que a criança saiba a diferença. Exatamente. Dentro da minha visão da psicologia junguiana, a gente diz que o self, que é ao mesmo tempo centro e totalidade psíquica, portanto, é o que remete à nossa esfera espiritual, ele é a imagem de Deus em nós. Ela já nasce uma parte que é o inconsciente coletivo e a nossa parte de inconsciente pessoal e consciência, ela vai sendo construída, mas o que concebe ao inconsciente, no que tange a imagem de Deus, ela é construída através das experiências que nós temos com a religião. Mas, como você disse, a criança já nasce com uma, vamos dizer, herança. Herança, com uma bagagem enorme. Como se fosse o DNA. Exato, de toda a herança espiritual da humanidade, de todas as religiões da humanidade. Ela já nasce com essa informação no inconsciente. Que são os arquétipos. Então, quando a gente vai tendo contato com a espiritualidade, com as religiões, com as imagens de Deus de todos os povos, ressoa no nosso inconsciente. Tem um respaldo no nosso inconsciente. Então, por isso que eu digo, religião demais nunca faz mal, porque tem o respaldo do nosso inconsciente. Ela já nasce com toda essa informação. É como eu diria assim, eu lembro disso. E nunca faz mal, porque lá na frente, quando for adulto, isso traz um sentido. Ela vai ter um amigo e vai entender o sentido que aquele Deus faz para ele, o sentido que aquele dogma faz para ele. E ele vai ser muito mais tolerante, ele vai ser uma pessoa muito mais amorosa, muito mais compreensiva e vai ter um sentido de vida. Isso é muito importante, porque a gente muda, né? Quantas pessoas você conheceu na tua vida que já mudaram de religião? Só não mudam de time, né? Exatamente, com certeza. De religião e vão ser pessoas muito melhores, muito mais dóceis, muito mais coerentes. Porque até tem aquela frase, a busca espiritual, né? Exato. Então a pessoa caminha por uma igreja, por outra, por um mestre, às vezes até em livros que ela não tem aquela vivência diária, não tem a religião como aqui. Antigamente, o budismo era alguma coisa bem distante do Brasil. Isso. E então tinha pouco contato um ou outro, mas mesmo assim a pessoa que tinha uma simpatia pelo budismo vai atrás desse caminho, né? Exatamente. Então eu diria assim, e isso é uma coisa que o Jung sempre disse, nós temos duas religiões, todas as pessoas. A primeira é a religião exterior, que é aquela dos dogmas, das instituições, da espiritualidade. E a segunda é a religião interior,
Essa sim que é aquela de Deus interior, mas essa é da maturidade. Então, para a criança, nós precisamos dar o quê? A religiosidade, a religião do mundo exterior. Para ela precisa conhecer as várias formas de manifestação da divindade. Para quando ela for adulta, ela poder escolher, ela poder fazer a sua escolha interior. Qual a religião, qual a imagem de Deus que ressoa no seu interior. E às vezes existem famílias que pertencem a uma religião, dizer, pai e mãe pertencem a uma religião, e o filho tem uma simpatia por uma religião que nem é da família. Uhum. Olha, normalmente, quando o pai tem uma religião, a mãe tem outra religião, você pode pensar que a avó tem uma outra, ele vai ter mais simpatia, papai, mamãe, prestem atenção, naquele que for mais amoroso. Aquele que for mais amoroso significa que tem um Deus melhor, vocês concordam? Porque Deus, a ideia de Deus é também de amparo. E de amor. Né? De aconchego, de alguém Se a pessoa diz, pode contar. Eu sou de tal religião, mas é uma pessoa rude, é uma pessoa violenta, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa agressiva, certamente o filho não vai querer seguir este Deus. E o pai, quando acha que a religião dele é a certa e que a outra é errada, que existe muito. O que fazer nessa hora? Procurar, por exemplo, a mãe acha que precisa de uma ajuda, no sentido que o pai geralmente dá uma diretriz mais forte, vamos dizer que a parte do pai é mais marcante na direção da família. A mãe procura um terapeuta, ou leva a criança em outros lugares, ou não, porque vai causar um conflito, né, na família. Com certeza. Mas, Nancy, quando o pai é desse jeito, com esse perfil que você está me descrevendo, esta mãe não vai ter chance de levar o filho para terapia. Ele já você concorda? tem, ele já é o perfil de pai ele não intolerante, quer outros ditador, que não vai dar nem o dinheiro e nem a liberdade desse filho ir para uma terapia. Começa por aí, é muito difícil. Pode a mãe levar um livrinho, porque eu já vi situações em que o pai era católico e a mãe evangélica. Então, ela apresentou uma Bíblia para a criança, que é católica, mas levando a criança para o evangélico. Aí depois apresentou uma historinha e assim a criança foi se habituando com esse tema. Isso daí... O que precisa é uma conversa muito séria. Quando os pais estão casados, é óbvio que é o diálogo, é um diálogo amoroso, aberto, com muita seriedade, procurando conversar, inclusive, com o pastor, com o padre, para que eles intervenham, para que a criança não seja prejudicada. Ela fica dividida, né? Porque senão ela fica cindida e sofre muito com isso, né? E lá na frente, a questão toda e lá na frente, na juventude, uma criança cindida vai ser um jovem drogado, vai ser um jovem sem sentido de vida. Isso é muito perigoso, principalmente nos dias de hoje. Então, essa orientação religiosa, espiritual, ela garante, de alguma maneira, ou dá a oportunidade da criança, quando adulta, ter mais certeza delas, mais centrada. Principalmente, eu estou pensando mais na juventude. Na adolescência, ela está mais focada, ela tem o respaldo religioso que dê uma certeza de sentido de vida. Isso é muito importante. A religião para o adolescente é a certeza de sentido de vida. É tão importante assim? É muito importante. Porque normalmente os pais ficam mais ligados à profissão. O que meu filho vai ser? Pena, que se meu filho vai ser bem-sucedido, ganhar dinheiro. Que pena, né? Isso é uma pena. Primeiro que aos 16, 18, 20, 21 anos, o ser humano não sabe ainda o que vai ser, ele não tem ideia de profissão, do que é levantar todo dia às 6 da manhã, trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes até o domingo. Isso é uma coisa da maturidade. E a gente pode mudar de ideia, e que bom que pode mudar e acertar numa segunda, numa terceira vez. Isso faz parte da experiência humana. Nós podemos mudar, sim, sem trauma. Agora, se aos 16, 17 anos, eu posso ter até dúvidas religiosas, eu não posso ter dúvida de Deus, da existência de que existe um Deus
de que ele é bondoso, de que ele é amoroso. E o ateu? Que já vi também casais em que um é ateu e outro acredita muito. Aí nós estaríamos aqui, jogados no mundo, por acaso, e tem um autor, um físico, Fred Hoyle, que ele diz o seguinte: para que o ser humano, com a sua inteligência, estivesse aqui hoje, era preciso que, num ferro velho, né, fazendo uma analogia, passasse assim um tufão e, ao terminar o tufão, existisse um Boeing 747 funcionando perfeitamente, né? É a mesma coisa para que nós estejamos aqui sem que uma inteligência maior intervisse. Né? O acaso não se sustenta matematicamente. Há de haver uma inteligência. A gente pode dar o nome que quiser para essa inteligência maior. Talvez ela nem consiga caber dentro de uma religião institucionalizada. Mas essa inteligência a gente tem que admitir que é Deus. E como você citou a importância do amor, né? Deus, porque há pessoas, há religiões, há orientações que colocam Deus como alguém severo, que vai te castigar se você fizer errado. Né? Deus está vendo, às vezes quando as mães não sabem mais para onde ir, falam assim, ó, Deus está vendo o que você está fazendo. Né? E aí também não é bom para a criança. Então, sempre mostrar a ideia de Deus amoroso, que é uma questão, sinceramente, Simone, é nova de todas as pessoas que... Talvez a tradição nossa brasileira é um Deus mais, até castrador, muitas vezes. E mostrar o Deus amor é uma coisa muito interessante. Pois é. Essa é uma ideia, assim, talvez voltando um pouco para Rousseau. Né? Eu sou filósofa, então eu sempre olho para Deus pela filosofia. Né? Primeiro, apesar de ter feito mestrado e doutorado em ciências da religião, eu olho pela filosofia. Quando Rousseau olhava para a natureza e via Deus. Justamente, eu pensei nisso. Mostrar para uma criança só uma flor, a perfeição da flor, a perfeição do passarinho, do cachorrinho que ela tem em casa. Né? Eu lembro que quando meu filho era pequeno, eu morava no Belém, do lado assim do meu prédio, eu morava no 13º andar, tinha uma fábrica de vidros e um telhado. Aquelas fábricas antigas, tijolinho aparente, aqueles telhados de telha de barro. E eu estava com ele na sacada e eu falei para ele, quer saber a diferença do otimista para o pessimista? O otimista olha para essa fábrica, né, e vê uma coisa antiga, né, ultrapassada. E eu vejo uma coisa assim... bonita, que me lembra, né, um período bom, com menos poluição, menos concreto, né? E dentro dessas paredes você vê brotar um monte de samambaia, né? Ela permite tijolo, a natureza desabrochar. Como a natureza é forte, né? Ela rompe as paredes, o telhado e se manifesta. É a maravilha de Deus, né? Desabrochando na natureza. Então, essa é a força, né? Deus mostrando. Existe um lado de justiça, que eu acho também importante mostrar para a criança, né? Essa vertente de Deus bom e justo. Ah, sim. Que não é o amoroso que deixa tudo. Deixa tudo, né? Permite tudo, permissivo. Né? Okay. Totalmente permissivo, que fecha os olhos para o bem e para o mal. Não. Né? Existe o equilíbrio e a cobrança. Bom, Simone, como esse tema é muito vasto, nós vamos fazer mais um módulo sobre esse tema, que é a importância da espiritualidade na vida da criança. Obrigada. Obrigada a você.